Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus que a gente serve um Deus de grandes obras e é um Deus também de pequenos detalhes. E todos importam. Sem demora, quem trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. Quem não trouxe pode acompanhar a leitura no telão. Eu vou precisar bastante da ajuda do pessoal do telão hoje, porque hoje a gente vai ler um pouquinho, gente. A Flor, ó, se puxa, Flor. 2 Reis, versículo 38 ao 41. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande no fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira, e colheu dela, e enchendo a sua capa de frutas amargas, então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Pode sentar. Glória a Deus. Acredito, pelo menos nesses 7 anos que eu estou aqui, eu acho que eu nunca ouvi ser pregado sobre esta palavra. Pelo menos sobre esta passagem. Então eu preciso dar um contexto para vocês. Porque toda palavra que a gente lê aqui, ela precisa ter um contexto. Para a gente poder entender e saber do que está sendo falado. Até mesmo para um versículo não ser tirado do contexto. Então aqui, Eliseu, ele estava com o povo, estava com os profetas, e era um tempo que eles estavam passando por uma fome. O povo, então, os profetas, eles estavam com fome. E ele manda esse rapaz ir até a mata, até o campo, colher umas ervas para colocar nesse caldo que eles estavam preparando. Então, o caldo ele já estava sendo preparado. E esse moço, ele vai ao campo e começa a colher as ervas. Só que a palavra de Deus, ela diz aqui que em outras traduções diz que esse moço ele não tinha discernimento sobre essas ervas, sobre se era boa ou não para o consumo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o que a gente conhece aqui como aipim, em outros lugares mandioca. A gente sabe, não sei se todo mundo aqui sabe, que o aipim, a mandioca em si, existe 2 tipos. Tem um tipo de mandioca que ela não é própria para o consumo. Tem um tipo de mandioca que é o tipo que a gente consome, só que existe um outro tipo que ela é tóxica, ela é venenosa. Só que ela é parecida com aquela que a gente consome, que é própria para o consumo. Só que se a pessoa não tiver discernimento, não tiver esse conhecimento, periga ela comer algo tóxico, algo envenenado. E eu falo isso para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Esse rapaz que Eliseu enviou para ir colher, ele não tinha esse conhecimento. Ele não sabia. E essa erva que o rapaz colheu, ela era parecida com uma erva própria para o consumo. Então ele não sabia. O caldo já estava sendo preparado e ele chegou ele chegou com aquelas ervas que ele colheu. E ele já picou e já largou dentro da panela do caldo.
e eles começaram a comer. Só que eles se deram conta que era venenosa só depois que eles começaram a comer. Só depois que o veneno daquela erva começou a fazer efeito. E aí eu começo a mensagem. Hoje eu vou fazer semelhante a uma outra palavra que eu já trouxe aqui, da forma que eu já trouxe aqui. Hoje eu quero fazer um paralelo. Essa palavra, em 2 Reis, eu quero fazer um paralelo com o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Eu falei que a gente vai ler hoje. Glória a Deus. Então eu destaquei aqui que a panela, aqui na palavra, ela simboliza a igreja, o altar, o ensino e a comunhão. Paralelamente com Apocalipse, em Apocalipse, no capítulo 2 e o capítulo 3, 7 igrejas são mencionadas nesses livros. 7 igrejas. E são enviadas 7 cartas, né? Uma carta para cada igreja dessas 7 igrejas de Apocalipse. Então, a gente vê aqui que é um ambiente onde Deus fala, mas é um ambiente que também confronta. E eu preciso ler com vocês, para vocês entenderem melhor. Talvez vocês já tenham feito essa leitura. Só que eu preciso que vocês prestem muita atenção. Pode colocar a flor. A flor está rápida, gente. A flor é muito eficiente. E a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 2, ela começa com uma mensagem à igreja de Éfeso. Eu vou falar aqui as 7 igrejas antes de começar a leitura. Então são 7. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. E começa falando com a igreja de Éfeso. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, e teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, tens paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te da prática das primeiras obras, pois senão brevemente a ti verei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Em todas as 7 cartas, as cartas elas terminam com esta frase: quem tem ouvidos, ouça. E essa frase eu trago como título da minha mensagem de hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Então eu preciso que você preste muita atenção. E eu quero que você feche teus olhos agora. Eu preciso fazer essa oração. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, eu oro, Pai, te pedindo, Senhor, que, Senhor, me dá sabedoria, Jesus, para que a palavra seja conduzida, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Que na minha boca, Senhor amado, não saia nada mais, nada menos do que a tua palavra, do que o teu direcionamento, Senhor. Me cobre, Senhor, com a tua sabedoria, que não seja eu aqui falando, mas seja o Senhor, Pai.
Da mesma forma, Senhor, eu peço que o Senhor dê discernimento e que esta noite, Jesus, os nossos ouvidos espirituais sejam abertos para que os nossos ouvidos ouçam o que o Teu Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em 2 Reis a gente percebe uma coisa, que o veneno ele não veio de fora, ele veio de dentro. Um dos discípulos saiu e trouxe uma planta selvagem sem discernimento. Você percebe que não foi alguém de fora que trouxe essa planta, foi alguém de dentro. Alguém de dentro que estava sem discernimento. Em Apocalipse, quando essas cartas elas são escritas, elas não são escritas para o mundo. Elas são escritas para as igrejas. E muitas vezes quando o Senhor, Ele vem para exortar, Ele vem para exortar a igreja. E é essa palavra. Eu sei que muitas vezes a gente quer escutar uma palavra de conforto, uma palavra de motivação. Só que uma palavra de confronto também é uma palavra de motivação. Quando eu sou confrontada, eu me sinto mais motivada. Eu me sinto desafiada a mudar. É que nem eu brinquei com a Joyce, né? A palavra que ela trouxe quarta-feira passada, eu brinquei com ela. Disse, pode falar, Joyce. O Espírito Santo que me dedurou, né? Que falou para... Só faltou falar meu nome. Me senti confrontada com a palavra que a Joyce trouxe. Do jeitinho dela. Calma. De uma forma suave. Mas mesmo assim eu fui confrontada. Porque não importa como a palavra de Deus ela é pregada aqui, ela não deixa de ser a palavra de Deus. Então ela confronta sim. E glória a Deus por isso. Ele achou que essa erva era alimento. Mas a erva era morte. E o que isso revela? Falta de discernimento espiritual. Boa intenção não garante verdade. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Muitas vezes a gente tem boas intenções. Muitas vezes. Muitas vezes tem coisas que parecem ser muito espiritual. Mas nem tudo aquilo que é espiritual vem de Deus. É por isso que é necessário a gente ter discernimento. É por isso que é necessário, quando a gente for orar, quando a gente for pedir para Deus, que a gente peça discernimento de espíritos, para que a gente discerna os espíritos, para saber quem está falando com nós. Ainda mais nos dias de hoje, onde a palavra ela vem se cumprindo, onde a palavra ela diz que muitos viriam no nome dele para nos enganar. Não é para enganar o mundo, é para enganar a igreja. Muitas vezes quando a gente lê essa palavra, que muitos virão para enganar, não é para enganar o mundo, irmãos, é para enganar a igreja. E a palavra de Deus ainda ela fala que nos dias de hoje, porque estamos vivendo os dias que antecedem o arrebatamento da igreja, muitos apostatariam da fé. O amor de muitos esfriaria. E é isso que a gente está vendo hoje em dia. É por isso que Deus, Ele precisa alertar a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. A leitura que eu fiz sobre a carta da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela tinha a doutrina correta. Mas só que ela deixou o primeiro amor. Não é que ela perdeu o primeiro amor. Não, ela deixou o primeiro amor. Tudo acontecia correto. Eu acredito que a liturgia dos cultos eram corretas. Eles faziam tudo conforme manda o figurino. Só que através dessa palavra, através dessa carta, eu entendo que quando diz que eles deixaram o primeiro amor, eu entendo que eles permaneceram cumprindo todas as liturgias e os ritos. Só que eles não faziam mais isso por amor. Eles não faziam mais isso por amor a Deus. Eles faziam isso por pura religiosidade. E eu trago para nós, eu trago para os dias de hoje, para a igreja de hoje.
Quando eu falo igreja, eu não falo IBVEC, eu falo sobre a igreja de Cristo, que está espalhada por toda a terra. Que muitas vezes seguem os ritos, fazem tudo como manda o figurino, mas não é mais por amor. É simplesmente por pura religiosidade. Então, quando é escrita as cartas, você pode perceber que em nenhum momento é tirado o mérito da igreja de Éfeso. É colocado, é pontuado. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei de tudo. Só que, mas, entretanto, todavia, eu tenho algo contra vocês. Que vocês estão fazendo tudo isso, mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês não fazem mais como vocês faziam antes. Vocês não oram mais como vocês oravam antes. Vocês não me buscam mais como vocês me buscavam antes. Vocês não escutam mais a minha voz como vocês escutavam antes. A verdade sem amor também contamina. E segue as cartas. Eu vou pular, a segunda carta seria para a igreja de Esmirna, mas eu quero deixar ela para o final. Vou para a terceira. Mensagem à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante os filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, irmãos, ela... Como é que eu vou explicar para vocês? Ela ensinava... Ela não ensinava, ela tolerava doutrinas erradas. Deixa eu tentar explicar melhor. Ela misturava o que era certo com o que era errado, entende? Vou usar a gíria de hoje em dia, o meme de hoje em dia. Era uma heresia sabor verdade. Pegaram a referência? Uma heresia sabor verdade. Então, era assim, muita heresia, uma pitadinha de verdade, assim, ó, lá e cá, que quem estava lá não percebia. Não percebia o tanto de heresia, porque no meio ainda tinha umas verdades. Opa! Trazendo para nós, trazendo para a nossa igreja, para os nossos dias, a igreja de Cristo, eu digo. Eu observo, irmãos, quantas coisas, às vezes, a igreja de hoje em dia, desse século, tolera. Ai, mas... Ai, porque não tem nada a ver. Ai, não dá nada. Sabe o que eu observo? A gente está em março, né? Foi fevereiro que foi o carnaval? Fevereiro, né? Fevereiro. E a gente acompanhando as redes sociais, a gente vê as coisas mais absurdas. E a gente pensa, a igreja não vai estar misturada no meio dessa profanação. Pois vocês acreditem, tinha igreja misturada no meio dessa profanação. Entende? Tinham igrejas lá que se intitulam como igreja, fazendo bloquinhos para desfilar e pular o carnaval.
Você entende como isso se liga a isso aqui? Uma heresia, sabor, verdade? Aí a gente estava lá pulando o carnaval, mas era só louvor. Era só louvor agitado que estava tocando lá. A gente estava lá, mas a gente estava glorificando a Deus lá no bloquinho de carnaval. Uma heresia, sabor, verdade. Porque tinha louvores, eles acreditaram que aquilo convinha. Quando a palavra de Deus ela nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Sinceramente, cá entre nós, sinceramente, vocês acham que convém para nós, igreja, estar no meio de blocos de carnaval? Mas estava tocando louvor, nós estava pulando o carnaval, mas não interessa. Não se negocia. Não se negocia. Tem coisas que não se negociam. Isso é um tipo de coisa que não se negocia. E essa era a igreja de Pérgamo, que misturava a verdade com o erro. Misturava algo santo com algo errado. Louvores, tudo bem. Lugar totalmente errado, trazendo para os nossos dias. Muitos louvores, hoje em dia, que a gente escuta, a gente canta, e se a gente for parar, eu não quero ser polêmica aqui, mas que se a gente parar para prestar atenção, opa, o que está sendo glorificado aqui? O que está sendo exaltado aqui? É a glória de Deus? É a glória de Deus? Ou é nós mesmos que estamos sendo exaltados? Tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente pode achar que não tem nada a ver, que não dá nada. O que tem a ver? O que tem a ver que ele não divide a glória dele com ninguém? É por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque tem coisas que não se negociam. E segue as cartas para a igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei, mas que tendes, retende-o até o que eu venha. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas, como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Tiatira. Vamos ver a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, então, ela permitia falsos ensinos. Como a gente leu aqui, Jezabel. Era uma igreja que tolerava Jezabel. Era uma igreja que tolerava os ensinos enganosos de Jezabel. Permitia e tolerava Jezabel ensinar.
E a gente sabe muito bem que a história de Jezabel, ela era uma assassina de profetas. Ela matava profetas. Ela acabava com os profetas, ela implodia a obra de dentro para fora. E o veneno espiritual? A sedução, a imoralidade e a manipulação espiritual. E o que a gente tem visto hoje em dia? É polêmico, parece polêmico, né, irmãos? É porque é. Não que eu queira ser polêmica, longe de mim. Mas só que as polêmicas, elas estão aí. E elas estão aí por uma razão. Para que a gente abra os olhos. Para que a gente enxergue e fique alerta. Para que a gente fique em total estado de alerta. Porque não tem mais tempo para brincadeira. É só olhar os noticiários. É só olhar as notícias. É só você ver. É só você observar a figueira. Então, trazendo para os dias de hoje, eu acredito que até hoje nunca houve tanto escândalo no meio cristão. De todos os tipos. Aqui eu destaquei sobre a igreja de Tiatira, sedução, imoralidade e manipulação espiritual. É tudo que a gente tem hoje em dia no nosso meio ainda. Existe imoralidade, existe sedução no meio da igreja e existe manipulação espiritual. Vou ser polêmica de novo aqui. Vou dar um exemplo para você sobre manipulação espiritual. Compre essa vassoura ungida, R$1.000. Não vou mencionar nome de denominação nenhuma. É só para você entender do que eu estou falando. Compre essa vassoura ungida, R$1.000. Essa água que oh, gente, é tanto absurdo que a gente vê, é tanto absurdo que a gente escuta. Essa água lá da época do dilúvio ainda, R$2.000, para você ser curado. Compra agora eu não sei como é que tá, mas teve uma época, eu acho que quem já era do meio cristão aqui vai lembrar. É umas épocas muito absurdas assim que era vendido lotes no céu. Lotes no céu. Uma época que era vendido lugar. Era vendido lugar na igreja. Gente, hoje em dia, igrejas com área VIP. Igrejas com área VIP. Que você paga absurdo para ficar na área VIP. Meu Deus do céu. Aí você para e pensa. Eu paro e penso, eu digo, meu Deus do céu. É os últimos tempos. É os últimos tempos. O veneno só foi percebido na hora de comer. Só perceberam quando começaram a se alimentar. Então eu destaquei aqui que nem todo o erro é percebido na hora. E o efeito do veneno aparece depois. Muitas vezes a gente se envolve e a gente acaba se metendo em lugares, em situações, dando ouvido para falatórios, para coisas que a gente não percebe o que está acontecendo na hora. A gente acha, né, as heresias com sabor verdade. A gente acha que aquilo é de Deus. E aí você só vai perceber que aquilo não era de Deus quando você não estiver mais no caminho dele. Quando você não estiver mais no caminho dele. Quando você tiver saído. Quando o teu coração estiver longe. Quando você estiver se rebelando contra Deus. É muito sério isso. E eu vou seguir com as cartas. Senão a gente se atrasa aqui. E vamos para a igreja de Sardes, então. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto e diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer,
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão, de não contaminarem suas vestes. Comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Sardes. Aqui diz: tens nome de que vives, mas está morto. E a gente vê ali no livro de Reis, fazendo esse paralelo, que eles comeram o veneno e eles não perceberam. Não perceberam que tinha veneno naquela panela. E que eles só foram perceber quando começaram os sintomas. E aqui eu falo sobre morte espiritual. Tem nome de que vives, mas está morto. Parece que está vivo. Faz maior alarde. Faz maior rebuliço na igreja. Mas por dentro está morto. Por dentro já morreu. O espiritual, a vida espiritual, não existe mais. Já morreu. Está só a casca. Por dentro, morto. Mas ele ainda diz que, apesar de que algumas pessoas, que tem nome de que vives, mas está morto, ele menciona que ainda há, nessa igreja, ainda há pessoas que não se venderam. Pessoas que permanecem fiéis. Pessoas que permanecem, que não se contaminaram e continuam com as suas vestes brancas. Então, glória a Deus por isso. Que por mais que haja toda essa contaminação hoje em dia, na igreja, no nosso meio, a palavra de Deus, ela nos diz que ainda há os que não se contaminaram e permanecem com as suas vestes brancas. Permaneça com a tua veste branca. Não se contamine. Não importa o que está todo mundo fazendo. Como dizia a minha mãe, você não é todo mundo. E é uma das coisas que o crente mais aprende na caminhada de fé, que a gente não é todo mundo. Muito pelo contrário, a gente anda na contramão do mundo. Deveria, pelo menos. Hoje em dia, uns estão frios e alguns já estão morrendo. Igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Gente, isso que me pega tanto. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos o quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nem quente, nem frio. Aquele que não é nem quente, nem frio, é morno. Uma vez a pastora Thaís, ela ministrou sobre esta palavra aqui. Eu não me esqueço. E ela deu um exemplo e ela perguntou assim se... Quem é que já tomou café morno aqui? Quem que já tomou café morno aqui? Eu vou fazer essa pergunta de novo. É bom? É horrível, né? É horrível, tu não consegue nem segurar na boca aquilo. De tão horrível que é. É melhor tu tomar um café gelado, então. Ou pelando de quente. Mas morno jamais. Não tem coisa pior que a mornidão. E não é sobre café isso aqui. É sobre a tua vida espiritual. É sobre o teu posicionamento com Deus. É sobre o teu posicionamento com Deus diante do mundo. É sobre o teu posicionamento com Deus diante das pessoas que trabalham contigo. É sobre o teu posicionamento com Deus diante dos teus colegas de faculdade. É sobre o teu posicionamento com Deus diante da tua família que ainda não conhece Jesus. É sobre o teu posicionamento com Deus diante daquelas pessoas que gospem na cara da tua fé. E você não se dobra, você não é morno. Sabe, vou te dar um exemplo de uma pessoa morna. E relacionado a isso, esse exemplo que eu te dei. É aquela pessoa que quando alguém está ofendendo a tua fé, ofendendo a fé desta pessoa, ela nunca tem como é que eu vou dizer? Ela nunca tem um posicionamento, ela não se posiciona. Ela, tá sempre mais ou menos, está sempre concordando, sabe? Com todo mundo para não se indispor. É aquela coisa de não se posicionar mesmo. De dizer, eu acredito nisso e nada me tira isso. Eu não negocio isso aqui. Eu não negocio a minha fé. Aquela pessoa que não se posiciona e não se posiciona de verdade, por muitas vezes querer fazer parte de algum grupo, não ser excluído, não ser rejeitado, não ser olhado atravessado, muitas vezes. Aí você não quer se indispor, aí você não posiciona, você não apresenta a tua fé, você não defende aquilo que você acredita. Tá sempre, eu também não concordo. Gente, eu já vi isso. Já vi pessoas que se dizem cristãs, diante de críticas, diante de questionamentos, para não se indispor com aquela pessoa que estava criticando ou questionando, falar, eu também não concordo muito. Tu vê, né? Sabe? Não se posiciona. Parece que se envergonha do Evangelho. Parece que se envergonha daquilo que diz que vive, daquilo que diz que acredita. Aquela pessoa morna. Não é nem fria, nem quente. Não é nem fria para se posicionar e dizer, não acredito mesmo. Eu não acredito. Como a pastora Thaís mencionou aquela vez, enquanto ela ministrava, Jesus, ele prefere um coração sincero. Que você seja sincero com ele. Que você diga, Jesus, tá difícil de acreditar nisso aí, eu não acredito mesmo. Ou que então você seja quente. Você seja quente e diga, olha, isso aqui meu amigo, isso aqui eu não negocio. Tu quer continuar sendo meu amigo? É nesses termos aqui, porque eu não vou deixar de acreditar. Eu não vou deixar de falar de Jesus. Eu não vou deixar de andar com a minha Bíblia. Eu não vou deixar de postar as minhas coisas da minha igreja nos meus stories, porque você não concorda. Se você quiser andar comigo ainda é nesses termos. Eu não vou retroceder 1 milímetro para te agradar. Eu não vou negociar isso aqui para te agradar. Eu não vou negociar isso aqui para agradar o mundo. Porque o mundo nos ridiculariza. Essa que é a verdade. E muitas vezes você não quer ser ridicularizado. Porque o ego do ser humano, ele é muito grande. E daí, para não ser ridicularizado,
para não ser colocado de lado, muitas vezes você não se posiciona e acaba sendo um crente morno. Um crente que não defende. Que não fala, eu também não concordo muito. Tu vê, né? Tu vê. Gente, não. Ou você é ou você não é. Ou você é quente ou você é frio. Seja sincero. Sincero com Deus. Que é isso que Ele espera da gente. Sinceridade. Eu anotei aqui. A igreja de Laodiceia, nem quente nem fria. Olha o sintoma do veneno. Indiferença espiritual. E engano. Eles acham que estão bem. E eu vejo um problema muito grave aqui. Porque a pessoa que ela é morna, o cristão que ele é morno, nem ele sabe, nem ele percebe que ele está sendo morno. Sabe por quê? Porque a rotina religiosa dela permanece a mesma. Ele continua vindo nos cultos. Ele continua dizimando. Ele continua ofertando. Ele continua, ele vem. Mas só que quando chega o momento de se posicionar, ele não se posiciona. Quando chega o momento crucial de saber se você serve ou não, você não se posiciona. Você não deixa isso claro para o mundo. E eles acham que estão bem. A pessoa morna, ela acha que está bem, porque a rotina dela não mudou. A rotina dela permanece a mesma. Mas, com uma outra igreja, o primeiro amor não existe. E no caso desse aqui, eu acho que nunca existiu. A pessoa que é morna, muitas vezes ela nunca foi quente. Nunca foi quente. Nem fria, sempre foi morna. A farinha, ela representa a intervenção de Deus. Voltando para a 2 Reis. A palavra de Deus em 2 Reis diz que Eliseu lança farinha na panela e o veneno é neutralizado. E a farinha aqui, ela simboliza a palavra pura. A intervenção profética. A verdade que cura o erro. Somente a palavra pura tem poder para desfazer e desmantelar qualquer heresia no nosso meio. Somente a palavra tem esse poder para curar aquilo que você já está acostumado. Somente a palavra pura é capaz de te tirar da mornidão. Somente a palavra pura é capaz de te recuperar o teu primeiro amor. Aleluias. Igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mantém, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Porque guardaste a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Eu deixei essas duas igrejas por último, irmãos. Igreja de Filadélfia. Essa guardou a palavra. Essa permaneceu fiel. Onde a palavra é perseverada, o veneno não prevalece. Existe a igreja remanescente de Cristo ainda. E eu acredito que eu estou diante dela hoje. Eu acredito que aqui ainda existe adoradores verdadeiros e fiéis. Como o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. Que permanecem, que não negociam, que não se envergonham do Evangelho. É essa igreja que Jesus vai buscar. Em breve. Não demora muito. Olha a figueira. Está quase pronta, irmãos. Há muito tempo se diz isso. Mas eu acho que nunca foi tão real. Eu acho que nunca foi tão palpável. Desde pequena que eu escuto, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Está com a mão na maçaneta da porta já, o pai falava. Jesus já está com a mão na maçaneta da porta já. Não dá para bobear. Não dá para negociar a tua fé. Não negocia. Não retrocede 1 milímetro. 1 milímetro por causa do mundo. Por causa de nada, por causa de ninguém. O chamado de Deus. Sabe qual que é o chamado de Deus para nós hoje? Arrependimento. Você percebeu que em todas as cartas, Jesus ele pede arrepende-te. Arrepende-te. Então se Jesus ele escreve no final da carta, arrepende-te, é porque ainda dá tempo. Jesus ele vai voltar, mas ele ainda não voltou, então ainda dá tempo. Então tu que dorme, acorda. Não é mais hora de dormir, não é mais hora de brincar. Não é mais hora de negociar a tua fé. Não é mais hora de se envergonhar do Evangelho. Todas as igrejas recebem essa mensagem clara. Quem tem ouvidos, ouça. E assim como na panela, o problema ele foi revelado, mas precisava de intervenção. Hoje existem ainda panelas contaminadas, irmãos. Pregações sem verdade. Evangelho diluído. O que é um evangelho diluído? É um evangelho que é tirado as partes que não nos agradam e é pregado somente as partes que agradam, apenas as partes que massageiam o teu ego, apenas as partes que dizem que você vai vencer, apenas as partes que dizem que você não vai sofrer nada, que não vai acontecer nada, que não vai passar nada, sendo que não é isso. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas ele também disse, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Um evangelho diluído, onde um pregador me fala que de Deus você é o centro. Me mostra na palavra onde que está escrito isso, que de Deus a gente é o centro. Evangelho diluído, para agradar. A palavra de Deus ela não vem para nos agradar, ela vem para nos confrontar, para nos transformar, para nos renovar, para nos salvar, para não deixar a gente perecer com o resto do mundo que vai perecer. Aleluias. Emoção sem transformação.
Essa parte é uma parte que me pega também. Uma vez eu mencionei aqui que Charles Spurgeon, ele escreveu algo que diz assim, que nascidos na emoção morrem quando a emoção acaba. Aquele tipo de pessoa, aquele tipo de crente que ele precisa sentir para acreditar. Eu não senti. Eu não senti a presença de Deus no culto. A Fábio pregou e eu não senti nada. Não senti a presença de Deus, estava sem unção. Precisa sentir. Ele precisa sentir para ele entender que é Deus que está falando. Quando é o contrário, que você precisa entender que é Deus que está falando contigo hoje. Para que você sinta, para que você entenda. Não podemos ser movidos por emoções. Devemos ser movidos por aquilo que cremos. Devemos ser movidos por aquilo que sabemos. Sabemos que há um Deus que tudo pode. Sabemos que há um Deus que deu o seu único filho para morrer por nós. Sabemos que há um Cristo que derramou o sangue na cruz do Calvário para te salvar. Sabemos que existe um Deus que te amou antes de você amá-lo. Sabemos que há um Deus que te vê em todos os momentos da tua vida. Sabemos que há um Deus de obras completas. É isso que deve nos mover. E eu fico tão triste e preocupada com isso. Porque a gente viu tantas pessoas, acompanhou tantas pessoas aceitarem Jesus aqui. Descerem as águas aqui. Chorarem com nós aqui. E hoje elas não estão mais aqui. Porque a emoção acabou. E essas pessoas morreram espiritualmente. Só que a palavra de Deus diz que ainda dá tempo. E estamos aqui nessa terra para ser mãos e pés dele aqui nessa terra. E que ainda dá tempo de recuperar essas pessoas. Que sim, nasceram na emoção e morreram quando a emoção acabou. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, e diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes a gente se questiona, né? Nossa, queria ter uma igreja maior, né? Um templo maior, com mais instrumentos de última geração, com a mídia de última geração. Só que quando eu olho para a igreja de Esmirna, eu consigo enxergar aí, Bebeque. Que Deus olha e diz, eu sei que vocês são pequenos, fisicamente, geograficamente. Mas vocês não sabem o quanto vocês são grandes no céu. Vocês não sabem o quanto os louvores de vocês atraem a minha presença.
Vocês não sabem o quanto a adoração de vocês move o meu coração. Vocês não sabem o quanto as lágrimas de vocês são colhidas e movem o céu. Pode ficar de pé e vir aqui à frente. A igreja de Esmirna, ela sofria uma pressão externa, mas ela era fiel. Ela não estava contaminada. Uma panela limpa, mesmo em tempo de fome, antes de falar de veneno, Deus mostra que é possível existir pureza, mesmo em meio à crise. Esmirna prova que o problema não é a pressão de fora, é o veneno de dentro. Deus não começa corrigindo, Ele começa mostrando que ainda existe pureza. Antes da igreja contaminada, havia uma igreja fiel. Eu creio que aqui eu estou diante de uma igreja fiel. De uma igreja que não vai se contaminar. De uma igreja que não vai negociar nem 1 milímetro da tua fé, nem 1 milímetro daquilo que tu acredita, nem 1 milímetro daquilo que tu prega, nem 1 milímetro daquilo que você já experienciou com Deus, nem 1 milímetro. Flor, coloca Apocalipse 22, 11 e 14. Apocalipse 22, do 11 ao 14. Aleluias. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Provérbios 4 e 23, Flor. A Flor está de minha parceira hoje. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E para encerrar essa mensagem, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Flor. Aleluias. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Vai, Flor, eu acredito em ti. Glória a Deus. Aleluias. Deixa eu pegar aqui. Aí, Flor. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Flor, Apocalipse 2 e 7. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E eu encerro essa mensagem te dizendo que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fecha teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E eleva os teus pensamentos ao alto. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nós chegamos mais uma vez em Tua presença para Te agradecer, Senhor amado, que o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que confronta, mas o Senhor é um Deus que transforma.
O Senhor é um Deus de chances. O Senhor é um Deus de eternidade, que não permite e não quer, Senhor, que nós nos percamos. Não quer, Senhor amado, que nós vivamos no engano, Jesus. Ah, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia ela dura para sempre. Porque a tua graça ela nos alcançou, Jesus. Te agradecemos, Senhor amado, porque o Senhor abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir o que teu Espírito diz à igreja. Ah, Senhor amado, que nenhum momento, por nenhum instante, nós viemos a negociar a nossa fé. Nós viemos a negociar, Senhor amado, aquilo que acreditamos, Pai. Ah, Jesus poderoso, em nome de Jesus, Senhor amado, que em nenhum momento, Senhor, nós nos envergonhemos do teu evangelho, Pai. Que a cada segundo da nossa vida seja para glorificar e exaltar o teu santo e amado nome, porque tu és o único digno de receber, Senhor. Nos guarda, Senhor, como a menina dos teus olhos, e não nos deixe tropeçar, Senhor, em pedra alguma. Senhor, firma os nossos pés, em nome de Jesus, Senhor, e nos ajuda a guardar o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e te agradeço. Amém e amém.